Aqui quem fala é Lívia, amiga de AA, custódio classe A, atualmente na presidência da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. E estou aqui com vocês mais uma vez nesse nosso bate-papo gostoso, nosso podcast Entre Amigos. O nosso podcast Entre Amigos, ele é feito por amigos e para amigos, para que nós possamos trocar experiências de amigos não alcoólicos em nível profissional ou não, para que possamos conhecer em diversas nuances a nossa Irmandade de Alcoólicos Anônimos e cumprirmos o nosso propósito primordial, que é o de transmitirmos a mensagem para todo mundo. Então, toda semana a gente tem um amigo diferente, cada um mais especial do que o outro, de diversas regiões do Brasil, trocando suas experiências locais e pessoais, por que não dizer, com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E hoje não é diferente. Hoje eu estou trazendo para conversar com a gente uma pessoa muito especial, uma amiga de AA muito querida. Essa pessoa, ela é terapeuta ocupacional, ela é especialista no atendimento a usuários de álcool e outras drogas, ela é fundadora da Terra da Sobriedade, Associação de Atenção à Dependência Química. Ela foi conselheira do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte e conselheira deliberativa da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Essa nossa amiga, ela tem uma experiência e uma vivência com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos que não é mensurável, não é quantificável e não vai aparecer em currículo algum. Essa amiga, ela tem uma qualidade, sobretudo, de mãe. Ela é mãe biológica de 5, mas espiritual, eu acho que nem ela sabe mais quantos filhos ela tem. E quando eu vim conversar com ela, eu sabia, estava me preparando, né, para a gente poder conversar, ela traz muito essa noção de mãe, e eu fui olhar os significados etimológicos da palavra mãe. E a gente vai ver que tem vários significados. A gente vai encontrar o entendimento de que a palavra mãe está ligada à raiz. Ela também, em latim, vem de mama, vem de seio, vem de mamare, de mamar. Então, a mãe está sempre ligada a esse lugar de nutrição, aquela que gera, que dá à luz, que nutre, que protege, que guia com amor, com dedicação e sacrifício para aquela pessoa, para o caminho da vida dela. E essa amiga de AA, ela transborda essa maternagem, essa maternidade saudável, que nutre, mas que também que libera, que liberta, para que a pessoa seja livre a encontrar os caminhos dela. E é sobre isso e muito mais que eu quero convidar vocês a conhecerem a amiga de AA e minha amiga querida Ana Luísa César Viana. Seja bem-vinda, Ana. Oh, que honra, que bom, que alegria, estou muito, mas muito feliz, né? A gente tem uma oportunidade constante de conversar, de falar com as pessoas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, mas estar com você, Lívia, e estar com a é uma honra, assim, indescritível mesmo. E eu completo aí a minha apresentação dizendo que eu também sou frequentadora de Al-Anon há muitos mais de 30 anos. Eu estive no Al-Anon pela primeira vez com 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, e conheci Al-Anon, então, na minha adolescência e nunca mais deixei de participar de Al-Anon. Agora, com a vida muito tomada, hoje eu sou também voluntária e coordenadora de grupos de amor exigente. Então, eu tenho coordenado grupos semanais de amor exigente, então eu não tenho frequentado a Al-Anon com a frequência que eu sempre tive, mas a minha leitura diária está aqui do meu lado, né? E é o que nos salva, o que nos sustenta, né? Eu tenho uma admiração e uma gratidão por Alcoólicos Anônimos. Difícil de descrever mesmo. Exatamente. É um programa essencial.
no mundo de hoje. E cada vez que, cada dia, cada ano, cada situação que a gente enfrenta, que eu enfrento, eu vejo como as raízes de Alcoólicos Anônimos sustentam não só a mim, como a todas as pessoas que eu conheço que estão em sobriedade, né? Ô, Ana, você é uma mãe biológica de 5, como eu a comecei apresentando, mas espiritual de muitos. E vamos começar a contar por quê. Você tem Tá. uma história muito particular, né? Uma trajetória pessoal e profissional muito particular, que já foi reconhecida, inclusive, nacionalmente, até pelo nosso querido Padre Haroldo. Conta para nós, como é que foi, que família, nós vamos falar de família, Uhum. e até o conceito de família eu acho que a gente vai ter que rever hoje, né? O que Sim. é uma família, como é que foi sua experiência de família? Conta um pouco para a gente. Bem, a minha experiência de família eu tenho uma história, uma origem, né, uma raiz familiar muito agregadora, né? Eu venho de famílias grandes, 23 filhos, 11 filhos, 10 filhos, né? As gerações anteriores eram famílias de muitos filhos, de origem portuguesa, italiana, e e índia, né? Também eu tenho ancestralidade indígena. Eu tenho, inclusive, um tio direto, que o apelido dele é Bororó, e ele é muito fisicamente indígena, né? Então, a minha família sempre conviveu sentada à mesa, sempre foi muito acolhedora, recebendo pessoas, sobrinhos do interior, irmãos, então aquela família que estava sempre um ajudando o outro, esse tipo de coisa. Então, essa ideia de comunidade, de fraternidade, de irmandade, assim, eu cresci com ela, sabe? Muito na área da saúde, eu tive muitos tios médicos, muitas pessoas de um lado, por outro lado, veterinários, ou então pessoas que sempre estiveram ligadas ao cuidado. Então, eu decidi seguir a área da saúde e estudei. Eu queria fazer medicina, mas eu também, ao mesmo tempo, queria ter muitos filhos. Desde menina, eu queria ter muitos filhos. Eu gostava, achava natural. E aí eu pensei, quando eu cheguei na época do vestibular, eu falei, realmente, na minha idade, na minha época, estudar medicina e ter muitos filhos não vai combinar. Então, eu optei por fazer outra profissão na área de saúde e eu sempre gostei muito de artes. E aí eu falei, eu quero conjugar saúde e arte. Então, eu achei a terapia ocupacional. E nunca pensei em trabalhar profissionalmente com dependência química, porque eu já tinha muitos dependentes químicos na minha família. Então, essas mesas, esse acolhimento todo também eram muito mediados pelo álcool. Algumas pessoas com moderação, outras absolutamente sem nenhuma moderação. Então, eu cresci testemunhando o crescimento, o desenvolvimento dos meus familiares próximos e mais distantes relacionados ao alcoolismo também, sabe? Então, eu brincava com o Padre Haroldo, o Padre Haroldo é um sacerdote jesuíta, né, que trabalhou muito pela prevenção e pelo tratamento da dependência química no Brasil e no mundo. Ele fundou as primeiras comunidades terapêuticas no Brasil e vários movimentos, né? E era parceiro de Alcoólicos Anônimos também, de Narcóticos Anônimos, aqui nos Estados Unidos e tudo. Então, eu brincava com o Padre Haroldo que aquela bênção acima de ti, abaixo de ti, ao teu lado, à tua direita, à tua frente, atrás de ti, eu tinha um alcoólico em cada parte da minha vida, né? Nas gerações anteriores, eu me casei com um alcoólico, eu tenho irmãos alcoolistas, amigos e filhos, né? Alcoolistas. Então, ativos ou em sobriedade, até hoje. Então, mas a nossa família lidava de uma maneira muito amorosa, diferente de outras famílias que eu via, e também com problemas de saúde mental, e que eram, assim, mais... Uma conduta, por exemplo, eu tive uma amiga durante muitos anos, que ela tinha um irmão excepcional, eu fui colega dela durante 13 anos, no colégio, uma vida inteira, eu nunca soube que ela tinha um irmão excepcional. Na nossa formatura, eu fui arrumar o cabelo na casa dela,
e aquela movimentação, muita gente lá, nós toda, aquela moçada toda, né, na formatura do terceiro ano. E a moça, a babá, não sei, esqueceu a porta do quarto dele destrancada e ele saiu. E todo mundo levou aquele susto e ela falou, eu nunca contei para vocês, mas eu tenho, quer dizer, 13 anos, a gente frequentava a casa dela. Então, eu vi muitas diferenças na abordagem da doença mental e da dependência química. Então, eu fiz terapia ocupacional, na faculdade conheci o meu marido, que também tinha um conhecimento, né, de famílias grandes, de experiência de grupo de jovens, e que tinha uma experiência com a bebida, mas que não se considerava alcoólico, e para mim, na época, ele bebia socialmente, né? Socialmente. Então, assim formamos a nossa família, a nossa profissão, né? E alguns anos depois, uns 10 anos depois de formados, ou 12, e o Ronaldo sempre foi muito empreendedor, então ele criou o primeiro hospital dia para dependentes químicos em Belo Horizonte, porque não tinha, eram só ou tratados pela religião ou internados em clínicas psiquiátricas, né? E Alcoólicos Anônimos, que quando eu era menina e moça, e quando eu fui pela primeira vez no Al-Anon, tinha uma respeitabilidade, uma autoridade Alcoólicos Anônimos, tanto que eu usufruí dessa autoridade. Quando eu entrei na faculdade, existia um boom social de muita informação, né, com a globalização, e Alcoólicos Anônimos não era citado, né, cientificamente, né, nas academias. Então, eu, na faculdade, estudei saúde mental, estudei terapia ocupacional, não estudei dependência química, e muito menos Alcoólicos Anônimos, ou narcóticos, ou qualquer anônimos, né? E, então, eu vi na época de faculdade, Alcoólicos Anônimos ser muito questionado, e achava aquilo assim, um absurdo, porque a minha experiência com Alcoólicos Anônimos foi positiva. E para muitos alcoólicos que eu conheço até hoje, e como pessoa, né? E profissionalmente, então, nem se fala. Então, mas Alcoólicos Anônimos começou a ser questionado, e Narcóticos Anônimos também, os profissionais muitas vezes até denegriam, contraindicavam, né? E como o Ronaldo e eu tínhamos uma visão muito diferente, né? Nós, então, ele especialmente trabalhando na área da dependência química, eu vinha trabalhar na dependência química depois, eu tenho outras especializações antes, e eu trabalhava em outra área, eu trabalhava com geriatria, com infância, eu vim para a saúde mental depois. E aí Ronaldo chegou um dia em casa muito abalado, porque ele tinha um paciente com dependência cruzada, de álcool com medicamentos, e depois também de cocaína com medicamentos e álcool. Então, quando ou ele dependia dos medicamentos, ou então quando tirava os medicamentos, regulava o humor com álcool e cocaína, ou quando... Então era isso, e dependia de todos e fazia aquele estrago na própria vida. O pai era médico, é médico, né? E o psiquiatra, não vendo saída, já tinha muitos anos de tratamento, eles fizeram uma proposta de uma cirurgia neurológica, e o Ronaldo contestou absurdamente, falou que achava aquilo um crime, e então que ele não atenderia mais e sairia da clínica. Então ele chegou em casa... Eu consigo imaginar o Ronaldo revoltado, eu consigo imaginar. Ele então chegou em casa muito amargurado e falou: vou parar de atender nessa área, não quero saber de dependência química. O entendimento é absurdo, porque a igreja, as igrejas, os sacerdotes, né, as religiões acolhiam moradores de rua, mas não acolhiam, alimentavam, cuidavam, mas não cuidavam da parte clínica, muitas vezes da saúde mental, inclusive, e as drogas sintéticas chegando, aquela confusão toda. Os médicos tratavam a área clínica e não cuidavam da espiritualidade, e nessa época, Alcoólicos Anônimos desacreditado. Não, desacreditado que eu digo assim, não era valorizado no sentido de que as pessoas, a gente indicava enquanto profissional, mas as famílias não iam, porque falavam, não, o médico não falou nada, eu falei com o médico, né? Foi um boom
de necessidade social, de valorização aí da medicina, os remédios chegando, né, os benzodiazepínicos crescendo, os laboratórios investindo. Então, é todo esse cenário social. E eu perguntei para o Ronaldo, falei, mas não é possível, o que você faria? E a gente morava num sítio que você conhece, um sítio da nossa família, e ele falou, eu precisava de um lugar igual a esse aqui para eu retirar tudo, fazer uma desintoxicação dele e ver como é que ele é sem qualquer tipo de substância, porque eu tenho certeza de que ele está íntegro, psiquicamente, neurologicamente, ele está íntegro. E eu falei, por que você não faz isso? Combina com o médico, você faz a desintoxicação assistida. E o Ronaldo, então, aceitou a proposta, a ideia, e eu ia sair de férias com as crianças, o mais novo tinha 2, o mais velho tinha 10. Só que o rapaz ficou tão excitado com a perspectiva de sair de uma clínica para ir para a casa do terapeuta, um sítio, e ter uma perspectiva, porque é o que a gente fala, né? Você quer um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, o Ronaldo falou, vamos tentar alguma coisa antes de você ser condenado por essa ciência absurda, né? E aí, esse rapaz chegou, acho que umas 2 horas antes do combinado. E me viu colocando mala no carro, e você já viu uma pessoa quando chega na casa de uma criança, a criança não faz a menor distinção, né? Não quer saber quem é ou o que veio fazer ali, e aí eles abraçaram e agarraram as pernas dele, em 2 minutos ele estava jogando futebol, comendo um pão de queijo, e aquele tanto de criança amontoada. E ele, no final do dia, ele falou, olha, eu não estou acreditando, tem anos que eu não recebo um abraço, tem anos que ninguém me encosta, que segura... Nossa, Ana! Que me, né? E aí, ele falou, não, vocês não vão sair por minha causa. Eu falei, não, vamos ficar como era uma pessoa que a gente conhecia, o Ronaldo conhecia há alguns anos, conhecia a família, sabia da pessoa. Ele falou, não tem problema os meninos ficarem, aí a gente vai mais para frente. Tudo. E aí ficamos em casa e ele ficou conosco 1 dia, 2 dias, 1 semana, e foi se estabelecendo ali uma relação de confiança, de relaxamento dele, e o médico ia todos os dias observá-lo, a família também, então fomos retirando o medicamento, e ele tinha uma consulta todos os dias, e a literatura de Alcoólicos Anônimos, né? E que todos os dias de manhã a gente se assentava na hora de tomar o café, fazíamos ali a literatura e a espiritualidade, né? Assim, agradecer, porque eu ensinava isso aos meus filhos, agradecer o alimento, entregar para o nosso Deus o nosso dia, antes deles irem para a escola, e fazíamos uma leitura. Na época eu fazia uma leiturinha para os meninos, de uma coisa infantil, né, da idade deles, mas passamos a incluir a leitura de AA, né, que eram os 12 passos. Então, isso veio... aconteceu, foi bom para o rapaz, ele pôde experimentar que ele podia ficar sem substância nenhuma, sem benzodiazepínico, sem álcool, sem cocaína, e ele ficou um período na nossa casa, depois teve uma intercorrência e ele recaiu e foi se tratar, o pai internou involuntariamente em São Paulo, mas ele, quando chegou lá, ele disse, eu fico aqui o tempo que vocês quiserem, mas eu não quero medicamento. Eu quero fazer um tratamento sem medicamento, eu quero psicoterapia, atividade física. Então, depois dele, apareceu um segundo, e aí o psiquiatra ficou muito impressionado, e falou, não, você tem que olhar, então tem vários detalhes. E aí veio um segundo, esse segundo trouxe um terceiro, o terceiro trouxe a namorada, que trouxe o irmão, que trouxe o amigo, e começaram a vir outros e outros. E nós muito assustados no início, porque não era uma clínica, não era uma pousada, não era um hotel, era a nossa casa, nossos filhos, mas nós fomos sentindo, acho que quando a gente tem uma missão, né, Lívia, como a sua, eu te acompanho há tantos anos, a gente é amiga há tantos anos, então a gente vai vendo o caminho ser formado, e nós vamos caminhando no caminho que eu acho que Deus nos abre, né? Com dedicação, mas com dedicação e esforço, mas sem também esforço de construir, vai acontecendo, isso, né? Abertos ao caminho, né? O caminho, a gente, igual o poeta fala, né? A gente fez o caminho caminhando, sabe? Isso. E aí foram 10 anos de recebendo pessoas em casa,
com os filhos, tomando muito cuidado, mas qual que era a ideia? Era unir a ética familiar com a ética profissional, sabe? A gente sabia que existia um tratamento, tem vários protocolos que funcionam, tem muito suporte social dos grupos anônimos e de outros para os familiares e tudo, e tem também a realidade da família, né? O abraço, os filhos da gente são sempre melhores na casa dos outros, é ou não é? A gente ensina em casa, né? Mas eles vão treinar fora, não é assim? A gente aprende. Então, os filhos dos outros eram ótimos na minha casa, sabe? Então, eram mais obedientes, as mães quase morreram, as esposas nem se fala. Então, as pessoas chegavam lá, elas que eram colaborativas, elas se sentiam bem, elas se sentiam... Então, foi se criando uma comunidade, né? E depois, aos poucos, nós não tínhamos essa intenção, mas a hora que a coisa começou a acontecer, nós já conhecíamos uma comunidade terapêutica, nós fizemos estágio com o Padre Haroldo, trabalhávamos com ele, e já tínhamos visitado várias comunidades terapêuticas, e aí começamos a construir uma metodologia baseada no tratamento comunitário, né, que hoje é reconhecido universalmente como comunidade terapêutica. Muito combatida esse método, né, por leigos e outras pessoas que usam o nome de comunidade terapêutica de uma maneira indevida, Sim. Né, e que falam em nome de uma metodologia sem praticá-la na integridade, na integralidade. Então, os justos pagam pelos pecadores, e então existe uma perseguição não só no Brasil, e um mau entendimento dos governos e das políticas. Então, nem todos os países do mundo têm financiamento público ou apoio da sociedade ou das políticas públicas, né? Então, depois que isso começou a crescer e a gente estabeleceu uma metodologia, o trabalho era particular, então nós cobrávamos as consultas e as pessoas contribuíam, porque eles moravam numa casa, era como estar na casa da tia, do irmão, então as famílias traziam o que eles queriam comer. Uma vez nós hospedamos um moço que ele estava estudando gastronomia, então ele queria fazer coelho, o outro queria, o outro cozinhava, era pé de porco, então a gente ia, né, como uma família, o que vai ser essa semana, o cardápio cada um trazia e tal, e eles pagavam a consulta, e assim a gente sustentava a família, e depois começamos a contratar alguns profissionais, um senhor de Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que foi o nosso primeiro monitor e que era a pessoa que gerenciava toda a comunidade, e sempre baseados na espiritualidade de Alcoólicos Anônimos e com os protocolos de diagnóstico e de abordagem familiar sistêmica, mas sempre com alcoólicos e Al-Anon, e muitos anos depois os próprios pacientes trouxeram também narcóticos anônimos, né? E Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade. Então, a Terra da Sobriedade tem, na metodologia dela, todas essas abordagens, todas elas. A gente, inclusive, chama de salada de frutas, porque cada uma tem a sua característica, mas todas são complementares umas às outras, fortalecem. E quando nós começamos a trabalhar, era muito comum que um frequentador de Alcoólicos Anônimos estranhasse muito a família participar de Amor Exigente, e falava, não dá certo, né? Ou alguém que participava de Amor Exigente achar que o filho deveria participar de Narcóticos Anônimos. Não, existia um pouco de medo, receio, preconceito, dificuldade de integração, sabe? E nós lá, Ronaldo, a Terra da Sobriedade, que veio a ser fundada por essas famílias que se trataram conosco, era particular, e depois nós começamos a atender não pagantes, e aí a situação aumentou imensamente o público, e não tínhamos mais condição de financiar, particularmente Ronaldo e eu, com o nosso patrimônio, que não era muito, colocamos todo à disposição, e uma hora ele acabou, e a gente falou, gente, nós vamos ter que parar. E aí as famílias e as pessoas que já tinham sido ajudadas, e alguns profissionais e também voluntários que estavam lá, falaram, não, vamos fundar uma ONG, que a gente consegue ganhar. E as pessoas começaram a trazer as coisas, dando dinheiro, querendo pagar a conta de luz. Eu falei, não, gente, espera aí ficou assim, difícil de administrar, sabe?
Então eu falei, tudo bem, então vamos fundar uma ONG, porque aí a organização recebe doações, né? E aí fundamos a Terra da Sobriedade, que já tem 23 anos, né? E que nesses 23 anos já tem mais de, durante 18 anos, depois dela montada, dela criada, nós cobramos durante os 5 primeiros anos, depois nós transformamos, desde o dia que a gente teve financiamento público, os primeiros financiamentos, nunca mais a gente cobrou, e aí os tratamentos sempre foram gratuitos. Beneficiaram muitas pessoas, né? Mas a instituição, para se manter, tem enfrentado muitas dificuldades diante de todas essas realidades que eu descrevi aqui. Mas estamos firmes, estamos de pé, e esses filhos, então, vieram daí, porque vieram da casa deles, vieram para a nossa casa, não tratar, mas viver numa outra família que tinha uma proposta de sobriedade, né? Uma família que foi se ampliando. Nós chegamos a ter 30 hóspedes em casa, né? Os nossos filhos cresceram nessa comunidade. Todos juntos, né? Então virou realmente uma família, todo mundo junto. Famílias, com certeza. Eu tenho muitos filhos que me tratam por mãe, e que são realmente, né, já tem muitos netos maravilhosos, que estão. Esses dias, sexta-feira, eu chorei a manhã inteira, porque um rapaz que foi nosso hóspede muitos anos, e depois ele foi o nosso funcionário, nosso braço direito, anos e anos, e hoje é um empreendedor, é dono do próprio negócio, é um empreiteiro de obras muito bem estabelecido, sabe? Eu pedi a ele que viesse fazer um orçamento, que eu mudei de casa, e ele falou, não posso ir hoje não, porque meu filho está aqui formando na aeronáutica, como cabo da aeronáutica. Aí manda a foto do filho de uniforme, com a neta, a filhinha no colo, e ele lá com a esposa, sabe? E essa família, ele veio para a Terra da Sobriedade direto do sistema penitenciário. Olha. Direto, ele saiu no mesmo dia ele chegou na Terra da Sobriedade. E ele falou um dia comigo, ele falou assim, a senhora não vai querer saber a minha história? Aí eu falei com ele, falei assim, a sua história tem alguma coisa que te desabone para ser um morador da minha casa? Aí ele olhou assim para a minha cara e falou, para você conviver comigo, com meus filhos? Aí ele falou assim, não tem. Sabe? Aí eu falei, então, se você é um homem bom, você está numa boa casa. Nós vamos ser muito amigos, e somos amigos assim. Teve aqui esse final de semana comigo. Então, porque a história das pessoas que muitas vezes é valorizada é a história do que deu errado, sabe? Mas todos nós temos uma história que deu certo, tanto que nós estamos aqui, né? Então, esse conceito de certo e errado, Alcoólicos Anônimos nos ensina muito isso, né? Então, hoje eu reli o capítulo, né? A família, depois que a gente está conversando aqui sobre a família, né? E lá fala isso, quer dizer, o nosso passado, se ele serve para nos ajudar e ajudar outras pessoas, ele é o nosso bem mais precioso, né? E Padre Haroldo sempre falava, olha, Deus sabe onde põe um dependente químico, porque nenhuma família fica igual quando tem um dependente químico, ela sempre se torna melhor, né? Então, eu aprendi isso, eu tive o privilégio e a graça, para mim é uma bênção de Deus, eu poder ter vivido essa experiência e fazer parte dela, apesar de todas as dificuldades. Não é mamão com açúcar o tempo. Não mesmo. A gente lida com o sofrimento humano, a gente lida com o sofrimento da família. As esposas passam, e nós não trabalhamos só com alcoólicos, trabalhamos com narcóticos também. Então, muito transtorno mental, porque hoje a comorbidade é muito grave. O mundo não está de brinquedo. Agora nós estamos começando a receber, nos últimos anos, muitas outras compulsões, né? O jogo, desde a infância já, o cigarro eletrônico, né? O vício em pornografia, o vício em compras. Então, nós estudamos todos os anônimos, né? Para todas, né? Os jogadores anônimos, fumantes anônimos, compradores compulsivos, mulheres que amam demais. Então, todas essas abordagens a Terra da Sobriedade conhece e aplica, né? E agora, eu vou te dizer assim que nenhum remédio,
nenhum protocolo e nenhuma irmandade ou mesmo grupo é mais importante do que a compaixão e a amorosidade de conseguir enxergar como uma família. Que a família tem um membro desviado, complicado, ou mais de um, ou todos, né? Mas ele não deixa de ser família. Ele pode até ser temporariamente afastado, mas não deixa de ser família, sabe? Tem pessoas que renegam, que deserdam, mas não deixa de ser família. Vai ser uma pessoa deserdada daquela família. Vai ser uma pessoa afastada daquela família, sabe? Então, quando a gente constitui uma família, e aí você disse, né? Nós vamos ter que rever também o conceito de família, que não é só o sangue, não é só o sobrenome, né? Mas é esta capacidade de receber e integrar na nossa vida a vida de outra pessoa. É a disposição de constituir família, constituir um laço de amor, de respeito, que não vai se romper, sabe? Que não vai se romper. E a gente constrói isso como? Convivendo. Convivendo nas horas boas e nas horas ruins. Compartilhando, sabe? Conversando, usando todos os recursos que a gente conhece, buscando aqueles que a gente não conhece, né? Mas com o firme propósito de não deletar, sabe? De não excluir, de manter as portas do coração e da casa abertos para aquela pessoa da família e que, se não consegue chegar, a gente continua rezando por ela, torcendo por ela e acompanhando ela, onde quer que ela esteja. Nossa, Ana, assim, eu estou pensando num monte de coisa aqui. E eu começo a pensar algo que eu nunca tinha pensado antes, que muitas pessoas têm muitas dificuldades dentro da própria família e os problemas começam dentro da própria família. O aprendizado do beber, a gente sabe que muitas vezes começa dentro da família, né? E muitas experiências que nós temos de relacionamento interpessoal, de uma forma positiva ou negativa, começam dentro da família. E enquanto você estava me falando, você me levou para o grupo de AA. Um grupo de AA pautado, fundamentado nos princípios de AA, para muitas pessoas pode ser um broto de uma ressignificação de um conceito de família. Você acha que a gente pode... Com certeza, com certeza. Porque a família ela é esta amorosidade, essa abertura, essa capacidade de existir e permanecer, independente das agruras ou do que vai acontecer, mas a família é basicamente princípio. Né? E quando que uma família deixa de ser família? Quando ela não tem mais princípios comuns, cada um vive o seu princípio. Aí, porque família não é só o laço de sangue. E como eu digo assim, qual que é o princípio da família e da comunidade? Primeiro, o respeito, a compaixão, né? A convivência, o diálogo, é isso que eu falei, experiências comuns, a gente fazer coisas juntos, por mais diferentes que sejamos, por qualquer lugar onde a gente esteja, mas vai chegar uma hora que a gente vai falar. Né? Hoje em dia, graças a Deus, eu dou graças a Deus todo dia de ter esses WhatsApp e ligação igual nós estamos fazendo aqui, né? Porque meus filhos moram um em cada lugar e a gente pode se falar e ver a casa do outro, e ver o cachorro do outro, e ver a planta do outro. O que você está fazendo aí? O que você está passando aí? Então, a gente se reúne mesmo que virtualmente, como nós estamos fazendo aqui. Esse é um princípio, reunir. É um princípio encontrar, é um princípio falar, é um princípio contar, é um princípio escutar, é um princípio debochar, né, com respeito, é um princípio dar um conselho. Então, assim, são princípios. Então, Alcoólicos Anônimos não só é um, como você disse aí, né, uma possibilidade de se reconstruir uma família, como ele não deixa de ser uma família.
É uma irmandade. É uma irmandade. Exato, um lugar de irmãos, de pessoas que se irmanam, Que se né? irmanam. Né? E o pai é o poder superior e que emanou, que inspirou os princípios, né? Que são princípios espirituais. Sim. Então, é muito bonito, por isso Alcoólicos Anônimos existe e vai existir infinitamente, eu tenho certeza, porque para mim é um programa inspirado por Deus, é um programa espiritual, e é isso, é uma família, né? Em qualquer lugar do mundo onde você for, em qualquer língua você vai encontrar ali as pessoas que entendem você e que vão cuidar de você dentro daqueles princípios. É um lugar onde a gente pode confiar. E o que é a família? Não é o lugar onde a criança nasce e ela vai ser protegida para ela se tornar um adulto que vai gerar uma nova família. Né? Então, Alcoólicos Anônimos não só é um berço de novas famílias, como é a grande família, que gera novos filhos sóbrios e que salva as famílias todas. Né? Eu nunca, outro dia, eu estava dizendo isso outro dia, olha, as pessoas têm muita resistência aos grupos e às irmandades, às fraternidades, aos programas de mútua ajuda, de auto e mútua ajuda, por medo e desconhecimento, porque nenhum de nós nunca ouviu falar que uma pessoa ficou pior depois que ela começou a frequentar. É verdade. Pior no sentido de degenerar. É claro que, como a gente estava falando, né, a família está num caminho mais voltado para as ordens sociais do que para a ordem familiar, né? Porque a família é um sistema dinâmico e que se abre ao social e que se fecha nos próprios princípios. Então, ela bebe da sociedade, mas ela enche a barriga, olha para a própria barriga, olha para o social e olha. Quando a família está mais voltada, perdeu o referencial dos próprios princípios e está regida pelo princípio social, né? Que tem que ter bebida no casamento, tem que ter bebida na festa de 15 anos, porque desde quando? Quem falou? Quem obrigou? De onde que veio essa regra de que tem que ter bebida? De quem não bebe é Zé Ruela, né? Então, todas essas influências, às vezes, transformam e interferem nos princípios familiares, sabe? Porque mesmo que as famílias tenham princípios de uso da substância, não é verdade que as famílias têm um princípio do uso de substância indiscriminado, ilimitado, reinante, prioritário. Não é verdade. Tanto que o número de alcoolismo, assim, os índices estão crescendo por causa da propaganda. Então, não é a família em si, é uma sociedade consumista, uma sociedade com um princípio econômico de consumo, de exagero na produção, né? E que interfere na família. Então, a família está sofrendo uma pressão violenta e aí está sendo regida por esses princípios sociais. Então, nesse sentido, quando uma pessoa entra em recuperação, começa a frequentar Alcoólicos Anônimos, e era um alcoólatra, um bêbado, e nem ligava para dinheiro, não dava conta de ligar para o dinheiro, já tinha perdido a noção do dinheiro. Quando essa pessoa entra em recuperação, e ela recupera a sanidade, recupera a sobriedade, e ela começa a prestar atenção no dinheiro, e ela ousa falar em casa, fala, puxa vida, as despesas estão muitas, a pessoa volta para a realidade. E ela se manifesta pelo direito que ela tem de fazer parte daquela família, de dar opinião. Né? Mas aí tem todas as defesas psicológicas e sociais da família, né? Quem é você para falar de dinheiro aqui, sendo que nunca ligou para dinheiro? Então, esses embates, né? Quando a pessoa, o alcoólico entra em recuperação, ele vai enfrentar mudanças em todas as áreas da vida dele. Físicas, sociais, familiares, profissionais, materiais, espirituais, religiosas, sexuais, todas. Então, é um novo homem que vai ter que construir uma nova vida a partir do alicerce da aprendizagem que ele teve, né, do uso do álcool. E se a família está no mesmo propósito, daí a importância da família
chegar no Alanon antes, durante ou depois, né? Ou nos outros grupos de mutua ajuda, não, eu, na minha experiência pessoal e profissional, não consigo enxergar a possibilidade no mundo de hoje. Eu já vi muitos alcoólicos se recuperarem que nem a própria família sabiam que eles eram alcoólicos anônimos. Existia muito anonimato, inclusive em relação à própria família, quando eu me dei por gente e entendi o que era Alcoólicos Anônimos, o que era alcoolismo, né? Hoje, isso é quase que impossível, porque a cultura mudou. Hoje a gente fala disso abertamente, né? Então, hoje, se esta família não compreende e não adere a uma programação, o risco de recaída de todo mundo, e de retorno, ou de separação, ou de desarticulação, desagregação, é evidente. Evidente. E você está trazendo alguns pontos importantes, que é dessa interlocução, a recuperação, da mesma forma que a doença do alcoolismo ela vai afetar todas as áreas da vida, a recuperação também vai. Claro, claro. E nem todo segmento está pronto para esse indivíduo em recuperação. E aí é interessante. Pode falar. Pode falar, vai, termina. E é interessante que no livro Alcoólicos Anônimos, que é o livro base, um dos livros base da Irmandade, a gente tem um capítulo dedicado às esposas, um capítulo dedicado à família, que é o que você releu, que a gente está aqui conversando, tem um dedicado aos empregadores, para dizer disso, dessas interrelações. E também, Ana, você está me fazendo evocar aqui também umas lembranças. O AA, ele é um programa espiritual. Espiritual não porque é religioso, mas porque ele convida à transcendência. Com certeza. E você está aqui provocando a gente para a gente poder transcender, e a sua vida faz isso com a gente, da gente transcender o conceito de família, de que não é só papai, mamãe e filhinho. E como toda transcendência, quando a gente alcança aquele estado, aquela experiência, é um caminho sem volta. E a sociedade também não está pronta para esse entendimento. Então, eu estou me lembrando uma vez que eu fiz o meu aniversário e o do Bento, porque a gente faz aniversário pertinho, a diferença de uma semana, na Terra da Sobriedade. E aí eu lembro que isso trouxe para a minha família de origem, mãe principalmente, um espanto. E aí, porque ao contrário da sua, minha experiência familiar é de muito isolamento, de muito segredo, de manter as coisas abafadas para preservar uma imagem, né? Muito ali. E nem é família com posses, não. Uma família pai, mãe, professor de escola pública, mas tem que bancar alguma coisa, segredos que inclusive não tem entre uns e outros, mãe e filho. E quando eu falo assim, eu tô querendo muito comemorar meu aniversário lá na Terra da Sobriedade, e você vai convidar quem? Eu falei, a comunidade inteira. Todo mundo que quiser ir. Abre para todo mundo. E o presente vai para a Terra, e eu não encontro outro lugar, é com essas pessoas que eu quero estar. Quem? Quem são essas pessoas? Eu nem sei, mas quando a gente chegar e viver essa comunidade, essa unidade juntos, né? Com essa comunidade, ali eu sinto parte, ali eu sinto família. E é um caminho sem volta, pelo menos para mim, Ana. Eu estou aqui em São Paulo, vivendo esse propósito em comum, pautado em princípios, olhando um para o outro, praticando o amor. E nesse momento eu não estou sentindo saudade nenhuma da minha casa, do meu marido, do meu filho, porque eu estou nutrida aqui. Isso. O ser humano tem muitas dimensões e a gente precisa, é como a extensão do nosso Brasil, né? Tem tanto lugar lindo, a gente tem vontade de passear em todos, de conhecer todos. Nossas dimensões são várias, né? São dimensões várias, a nossa vida tem isso, a dimensão física, emocional, social, e cada uma delas tem um monte de outras dimensões, né? Então, no corpo, a gente tem a dimensão da dor, a dimensão do prazer, a dimensão da saúde, a dimensão da doença. Então, a gente precisa aprofundar e conhecer toda, né, o nosso território, a nossa vida, né? Então,
é um caminho sem volta, porque quando a gente. Eu vejo que espiritualidade é a relação com o mistério, que é a vida, e é a gente se perguntar qual é o sentido da minha vida. Eu vivo para quê? Né? Muitos de nós já vivemos para beber. Muitas pessoas já viveram para tomar conta de quem bebe. Mas assim, literalmente passam a vida inteira olhando no relógio, chegou, não chegou. Aí a pessoa chega, despistadamente, vai dar um abraço para cheirar, aí, entendeu? Com quem que teve. Então, a pessoa, ela não pinta, ela não borda, ela não vai no cinema, ela não conversa com a vizinha, ela fica 24 horas por dia pensando e observando e controlando o que o outro está fazendo. Isso é muito comum na nossa área, que muitas pessoas chamam de codependência, e a ciência a psiquiatria chama de transtorno, personalidade dependente, né? É um transtorno de personalidade, que a pessoa acha que se ela não tomar conta daquela pessoa e aquela pessoa for embora, morrer, desaparecer, não estiver ali, ela não consegue sentir ou perceber que ela é capaz de viver sozinha sem ter aquela pessoa, objeto de afeto do lado. E que tem muito a ver com as relações de abuso, não é? Porque as pessoas que abusam, que têm compulsões, são pessoas que têm uma variação de comportamento muito grande. Então, quem vive ao lado, vive esse susto de hoje tem, hoje não tem, agora olhou para mim, agora não olhou, porque tem, né? Então, esse tipo de transtorno gera nas pessoas um medo. E o medo, ele é o contrário do amor. Né? O medo é o contrário do amor. O contrário do amor não é o ódio. O ódio, a gente tem raiva de quem a gente gosta. Porque você não tem raiva de quem você não conhece, não te fez nada. Né? Então, o contrário do amor é o medo. Porque o amor é essa condição de segurança que te faz ter coragem de abraçar uma pessoa que você não conhece, de ir, né? A gente não fala com os nossos piquititinhos, vai lá, conversa com o seu amiguinho, olha lá, fica amigo dele, ó, vai conhecer ele. E a criança não sabe se deve, se pode, o que o outro vai fazer com ela. E a gente fala, pode ir lá conversar, a mamãe está aqui. Qualquer coisa, a mamãe está aqui junto com você. Vamos juntos, vamos lá conversar, perguntar o nome da pessoa e tal. Então, assim, faz parte do amor a gente ir treinando desde a infância a coragem de ser quem nós somos e de aceitar o outro como ele é. Esse é o amor. O amor é a coragem de aceitar, de viver, de realizar quem eu sou. Então, quando alguém ou alguma pessoa ou mais pessoas adoecem, né? E a doença mental ela adoece tanto quanto a gripe, que passa de um para o outro, né? Então, aquele ambiente adoecido, ele vai gerando medo. E o medo, ele vai enrijecendo, ele vai murchando, ele vai retraindo tanto as pessoas que o diálogo, o contato físico, o olhar, a convivência, ela vai se tornando impossível. Não é? Então, não é o alcoólico que é doente e contamina toda a pessoa. Já houve uma época em que se pensava assim. Né? E o doente mental, em geral, porque quantas e quantas, como eu te disse, o filho da minha amiga vivia trancado, eu já vi pessoas que humildes, trabalhando nesse mundão aí, que a gente ia fazer a abordagem das famílias que trancavam o doente mental num cômodo no fundo da casa com a porta de grade, com medo, porque a pessoa às vezes agitava, sem medicação e tal, né? Então, a nossa sociedade precisa abrir espaço para a gente cuidar da vida com mais coragem, com mais amorosidade. É difícil? É difícil, porque o mundo do consumo é o mundo do descarte, é o mundo do prazer imediato. Então, assim, Alcoólicos Anônimos é uma contracultura. Isso. A espiritualidade é uma contracultura da sociedade materialista que nós estamos vivendo hoje. Olha a questão do lixo, que coisa absurda, absurda, absurda. Né? Então, como que nós estamos todos tendo que nos reeducar em relação ao clima, em relação ao lixo, em relação à vida material, porque não está tendo espaço para o nosso espiritual.
né? Então a gente vai perdendo o sentido da vida, né? E Alcoólicos Anônimos é essa contracultura que nos propõe, olha, para um pouquinho, você não precisa deixar, a coisa mais linda que eu acho em AA é que você não precisa deixar de ser quem você é, pelo contrário, você é bem-vindo exatamente por ser quem você é. Sim. Ser como você é. Existe um lugar no mundo para você, existe uma família para você, existe um espaço físico, um espaço emocional, espiritual, social para você, né? E a partir daí, essa vida protegida, essa vida cuidada, ela vai emanar sobriedade, abstinência e depois. Não é, como eu digo, não é eu disse no começo, só mamão com açúcar. A gente sabe que a gente sua sangue a cada passo desse, né? Mas é um programa tão bonito, porque ele é um esterco para o nosso crescimento, né? Ele vai nutrindo cada vez que a gente faz um quarto passo, a cada ano, a gente amplia, aprofunda. Para mim, a verdadeira religiosidade é a espiritualidade de Alcoólicos Anônimos, né? Que a gente sabe das origens dele também, né? Que na origem, Bill e Bob beberam na fonte, né, dos anglicanos, né, de toda uma espiritualidade jesuíta e outros ali, né, que eles conversaram muito com escolas e espiritualidades diversas ali, né? Então, eu acho que o nosso papel é muito ajudar as famílias, porque não dá para a gente, nós que estamos assim, eu brinco e falo assim, nossa, gente, graças a Deus, depois que a gente anda de avião, a gente sabe daqui de baixo, quando a gente desce, mas a gente conhece como é que é a vista lá de cima, né? Então, eu me sinto num privilégio de andar de avião no conhecimento dessas metodologias e poder ver de cima, sabe? Quando eu desço sempre com esse compromisso de ter paciência, muita disposição e uma humildade para ensinar, para ter paciência, para ajudar as pessoas a entender que toda essa mudança, essa maravilha, ela é construída suor a suor, lágrima por lágrima, dia a dia, né? Em cada só por hoje, em cada reunião, em cada literatura, em cada descoberta de que eu não estou encaixando bem a percepção da realidade, né? E é importante você estar trazendo aqui do Al-Anon, né, Ana? A gente tem na apresentação, no preâmbulo de AA, de que a AA não tem afiliação com nada, não apoia nem combate nenhuma causa, mas é importante que a gente lembre também que Al-Anon é sim uma irmandade irmã de Alcoólicos Anônimos, porque como que nasceu Bill e Bob estavam lá conversando e as esposas deles estavam conversando também. E elas começavam a ver que elas estavam afetadas pelo mesmo sistema, tanto que os princípios de Al-Anon são os mesmos, de AA. Os passos são idênticos, não mudam nada. E eu fico pensando, Ana, que quando a gente vai ver o Al-Anon, ele deveria ser muito maior do que o AA, mas ele não é. E eu acho que isso é um reflexo da nossa cultura também, né? E da forma como a gente percebe a doença do alcoolismo, né, Ana? Com certeza. Esse mundo que a gente está vivendo, essa sociedade, que a gente fala da sociedade como se fosse uma sombra que vem sobre nós, assim, que nos domina, né? Mas a sociedade somos nós, uns mais, outros menos, né? Mas é muito importante a gente entender que quem faz a sociedade somos nós, e nós consentimos com tudo isso que está aí. Nós consentimos. Todos nós temos parte de responsabilidade nesta vida e em todas as consequências de vida que nós estamos vivendo, independente do nível ou do grau de comprometimento com o mais do social, né, com o que desanda no social ou com o que faz o social andar com mais integridade, honestidade, verdade, que são os princípios, né? Mas a partir do momento que eu cedo,
não, estou morrendo de sede, aqui não tem água e tal, então eu vou tomar uma água mineral nessa garrafinha. Então, a lei do menor esforço impera. E quanto mais a gente convive com a perspectiva da lei do menor esforço, se eu não preciso fazer esforço, para que eu vou fazer? Então, a perspectiva da abstinência, a perspectiva da sobriedade, que Alcoólicos Anônimos inspira e ensina, o mundo não está preparado para treinar, não quer. Por isso é uma nem quer, Não quer. Por quê? Porque nós estamos regidos pela lei do menor esforço. Todos nós. E para mudar a vida, para a gente viver em sobriedade, a sobriedade não é o menor esforço. A sobriedade é o maior esforço. A sobriedade, a santidade, a sanidade, pode ser o nome que quiser, todos são a mesma coisa, ela exige um sacrifício, ela exige uma vivência mais espiritual do que material, que é também uma proposta de Alcoólicos Anônimos, né? Quando uma pessoa para de beber e ela toma consciência do tempo que ela ficou, dos prejuízos que ela causou para ela e para quem ela ama, né? Muitos alcoólicos e alcoólicas ficam obcecados com recuperar o patrimônio, não é? Isso está ali na literatura que nós estamos abordando hoje. Então, a pessoa fica hiperfocada, o que a gente chamou de hiperfoco. A pessoa só quer trabalhar, voltar a trabalhar, produzir, investir, recuperar o prejuízo. E ela esquece. E a família muitas vezes exige isso dela. Nossa, você deu tanto prejuízo, agora corre atrás do prejuízo, porque você tem que nos indenizar. E cobra caro, cobra juro, alto. Sabe? E aí, a própria família, o próprio sistema familiar se escraviza num sistema que quase que foi motivo, que tem muito fator de adoecimento do próprio alcoolismo e da própria situação familiar, né? E esquece, então a família esquece, e às vezes quem está em recuperação esquece, que recuperar-se é investir mais na espiritualidade do que na materialidade, porque muitas vezes a materialidade nem vai poder ser restituída. Então, se a gente não tiver essa dimensão do sentido da nossa vida, que é mais espiritual, nós não vamos ter a humildade para reconhecer que muitas coisas não vão poder ser reparadas materialmente e que aquela perda é inevitável. Mas ela não condiciona a uma perda espiritual, pelo contrário. Muitas vezes a perda material nos abre um universo de condição espiritual, até de desapego, né, de quebra assim, de padrões de inveja, de competição, de competitividade. Né? Então, a nossa cultura, eu acho que eu falo com as pessoas assim, se eu fosse tratar todas as pessoas que me procuraram um dia na vida como terapeuta, eu nem estaria por aqui, eu acho que eu ia estar, não sei, no Caribe, ou não sei nem onde que eu ia estar, porque 95% das famílias que estiveram diante de mim como profissional, eu encaminhei para os grupos, porque o problema delas era de grupo. Eu atendi na minha vida os transtornos mentais graves, até eu tenho umas colegas que brincam que me chamam de Ana Luísa de Cássia, que é a terapeuta dos impossíveis, porque são os casos mais complexos e tem muitas comorbidades, envelhecimento, dependência química, transtorno mental associado, entende? Mas a grande maioria das famílias se resolvem nos grupos. Com os princípios. Isso, porque os grupos com os princípios, eles nos desnudam e a gente não tem mais onde esconder, né, Ana? Eu não venho de uma família alcoólica e eu fui ter a oportunidade de conhecer o Al-Anon quando eu estava na faculdade. Eu arrumei um namorado alcoólico e quando eu vi que ele era alcoólico, eu aproveitei a oportunidade para poder conhecer o Al-Anon. E aí eu vivi 2 anos no Al-Anon. E eu gostei demais. Aí eu terminei o namoro, eu falei, e agora? Eu achei que, assim, agora eu não posso ir mais? Como é que vai ser? E agora no encargo, teve um momento que eu falei, gente, eu acho que agora eu posso voltar, porque é para familiares e amigos de alcoólicos.
E eu estou convivendo com centenas diariamente, né? E, de certa forma, eu sou afetada e afeto também. E eu me lembro que quando eu retornei para poder frequentar uma reunião, eu fui numa reunião online com o coração batendo aqui de nervoso, achando que eu estava fazendo alguma coisa errada, Ana. E, assim, capturada pelo sistema, alienada de mim, inclusive. E aí, quando a gente entra e vivencia com o grupo, a gente vê que não é assim. Não tem vilões e nem mocinhos. Então, tem hora que eu sou afetada pela doença do alcoolismo, mas tem hora que eu, com as minhas doenças humanas, eu também afeto quem está do meu lado, inclusive o alcoólico. Então, esses princípios são para a gente ressignificar toda essa dinâmica. E às vezes, hoje com toda essa globalização, com toda esse cabedal de conhecimento que nós estamos na era da inteligência artificial, que está pensando e propondo uma vida para nós, né? A gente tem até dificuldade para usar a inteligência artificial de tão mais inteligente que ela é, porque ela é a reunião de muitas inteligências, né? Então, a gente agora está fazendo curso de como usar a inteligência artificial. É isso? Então, é muito importante que a gente perceba, e é impossível de não saber disso, né? Que uma reunião de Al-Anon, ou de Alcoólicos Anônimos, ou de Narcóticos Anônimos, seja do programa que for, não está ali só falando de álcool. Definitivamente não está falando de álcool. Predominantemente, o assunto, o tema, as personalidades ali são alcoólicas. Mas se uma pessoa participa e ela escuta com o coração e a mente abertos, ela vai se identificar imediatamente com qualquer compulsão, porque vive num mundo compulsivo. Então ela vai falar assim, nossa, gente, aquele senhor ali, ele tem uma relação com a bebida igual eu estou tendo com o celular. Olha lá, ele fala que ele é alcoólatra, então eu sou o quê? Telefonólatra? Porque nossa cultura é abusiva. É uma cultura que come demais, é uma cultura que bebe demais, fala demais, dorme demais, entendeu? Gasta demais, tudo é demais. Nós estamos na era do abuso, entende? Então, Alcoólicos Anônimos é mais atual do que nunca. Por isso eu entendo que ele é espiritual e essencialmente divino, né, humano e divino, porque ele é uma rota, um caminho, e aí todos os anônimos e tudo que desdobrou de anônimos, que Amor Exigente veio de Alcoólicos Anônimos, não sei se as pessoas sabem disso, mas Phillips e David York, que eram um casal de psicólogos americanos, eles trabalhavam numa clínica com dependentes químicos e com alcoólatras, então eles coordenavam grupos de bebedores compulsivos, né, de alcoólatras, e utilizavam a literatura como base, uma das bases metodológicas era Alcoólicos Anônimos. E eles tiveram 3 filhas que tiveram problemas com abuso de bebida, droga e comportamentos inadequados. E eles passaram anos tentando se haver com aquilo e usando o conhecimento deles como psicólogos, como educadores sociais que eles trabalharam nesse serviço, com Alcoólicos Anônimos, e eles então criaram os 10 princípios de amor exigente, entendeu? Então, Alcoólicos Anônimos também inspirou um programa que se chama Amor Exigente, que existe no mundo inteiro. No Brasil tem uma metodologia própria, que ele foi adaptado ao contexto brasileiro e que já está se tornando internacional de novo esse modelo, que já tem na América Latina e todo lá. Então, o Pastoral da Sobriedade tem 12 passos da Pastoral da Sobriedade. Por que será que tem 12 passos? Né? Porque se baseou, originalmente, a Pastoral da Sobriedade no Brasil foi uma reunião de todas as metodologias que pensavam e queriam ajudar dependentes químicos. Foi lançada a campanha da fraternidade pela Igreja Católica em 2001, por um século sem drogas, né? E a ideia era reunir Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e todos os outros, Amor Exigente, as comunidades, todos os serviços que tinham potencial para ajudar as famílias no enfrentamento do século, que seria o século da droga, que é o que a gente está vivendo, né? E por um desvio ali
né, de entendimento, porque originalmente o texto base fala disso, e originalmente era essa a proposta, e ele mudou um pouco por interpretação da própria coordenação, e ele se restringiu um pouco à questão religiosa, tá? Mas o princípio foi esse. Então, Alcoólicos Anônimos é base e origem para tudo que existe hoje no nosso entendimento aqui, historicamente, e a gente vê isso, nós podemos constatar isso na literatura, né, na nossa experiência, e que vai conduzindo o mundo, vai conduzindo um caminho para este mundo, entendeu? Então, assim, existe solução? Existe. Para os alcoólicos, para os compulsivos e para o mundo compulsivo que nós estamos vivendo. Tá? Acho que Alcoólicos Anônimos deveria ser ensinado nas escolas, nas igrejas, sabe? Como um caminho de sobriedade, de integridade, de vida, de sobriedade, porque sem sobriedade não existe vida. Né? Se a gente corta todas as árvores, a gente vai viver como? Então, a gente tem que usar as florestas e a natureza com sobriedade, com equilíbrio, né? Então, para mim, é uma lição de vida, é um programa que me sustenta, que eu admiro, que eu honro, sabe? E que acho que eu vejo também um desafio que, pelo próprio adoecimento, muitas vezes nem as pessoas que estão frequentando Alcoólicos Anônimos ou as famílias que frequentam Al-Anon conseguem compreender a dimensão do que tem em mãos. Verdade absoluta. Pelo adoecimento e pelas próprias características desse adoecimento, né? Então, é muito importante que Alcoólicos Anônimos continue fazendo o que ele tem feito, que é de ampliar as relações com os profissionais, porque já houve uma época que era mais restrito, né? Tudo como tudo na vida expande, volta. Então, Alcoólicos Anônimos, há alguns anos atrás, só recebia alcoólicos, hoje recebe todo tipo. Então, tudo isso é evolução, né? Então, essa abertura para que se fale, que se oriente as famílias, né? A gente está coordenando, às vezes, um grupo, você vê que a pessoa tem um transtorno mental, que ela precisa de um acompanhamento médico, a pessoa está sofrendo e não sabe que ela pode ser mais feliz, que existe tratamento medicamentoso, que uma psicoterapia vai ajudar. Então, esta complementação, sabe, eu acho importante dizer, igual eu disse, a grande maioria de quem me procurou, eu enviei para os grupos, mas é muito importante que os grupos saibam enviar para os profissionais aquelas pessoas que estão em sofrimento, né? E que precisam de profissionais, que precisam de ampliação. Às vezes, a família não quer, naquele momento, frequentar a Al-Anon, porque está ressentida, às vezes está aflita, às vezes acha que vai ficar chato igual a pessoa que parou de beber ficou. Então, às vezes, orientar para frequentar um outro programa, talvez Amor Exigente, talvez a Pastoral da Sobriedade, se a família é religiosa, entende? Esta conjugação é uma necessidade do nosso mundo hoje. Não desistir, né, Ana? Sim, com certeza. E considerar que existem outros programas que são complementares, entendeu? Da mesma forma como a gente, nos programas, encaminha para Alcoólicos Anônimos. E olha para você ver, todos os que eu conheço, e eu conheço muitos, já, né, como você citou, fiz parte da FEBRACT, hoje não diretamente, né, mas de várias instituições, e as instituições usam os 12 passos de Alcoólicos Anônimos como fundamento metodológico. Não falam em nome, mas usam com propriedade, por causa da literatura, né? Na Terra da Sobriedade, por exemplo, o nosso grupo chama-se Grupo de Estudo dos 12 Passos. Não é um grupo de alcoólicos, nem de narcóticos, é um grupo de estudos. Então, as pessoas vão ali para estudar a literatura. Né? E tem toda uma metodologia de acolhimento da Terra da Sobriedade que ajuda as pessoas a estudar. E muitos, ou a grande maioria deles, frequenta os seus grupos de escolha. Entendeu? Então, esta interação, esta ampliação para essa cultura que desenfreadamente tem consumido abusivamente a vida, né? Eu acho que é importante que Alcoólicos Anônimos também
como instituição, e também as pessoas que participam, né, terem esse alerta de que a gente precisa dar as mãos para ajudar esse mundo, sabe? Como uma grande família. Como uma grande família. Ana, e assim a gente caminha para o final da nossa conversa. Eu ficaria aqui até Eu a também. noite nesse bate-papo tão gostoso. Que E eu bom. queria muito te agradecer. Agradecer a disponibilidade, que você prontamente se dispôs. E eu sei que para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, você não fala não, você está sempre ali presente, ajudando com como você pode, com quem você é, trazendo o seu tudo. E eu queria muito te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui partilhando e trocando experiências com a gente. Muito obrigada, viu? Que bom. Para Alcoólicos Anônimos e para você, sem problema. Obrigada, Ana. Bom, querida. Em E, agradecimento, a nossa produção vai mandar uns presentes para você. ai, Vai que chegar bom. aí na sua casa uma Ai, que revista delícia a Vivência revista. É isso, ótimo, para você poder matar a saudade. Um ótimo. exemplar do livro Cooperar Sempre, Ai, que que é ótimo. a segunda edição atualizada, que então ele traz relatos de amigos e troca de experiências, e a caneca do podcast para você lembrar desse momento Ai, que gostoso que a gente delícia. participou. Vou amar, já agradeço desde já, que bom, adorei, adorei. Mas o maior presente de todos é poder estar aqui, poder ficar um pouco dentro mais essa iniciativa do AA, né, que é muito bacana, acho que os podcasts têm ajudado muitas pessoas, muitas mesmo, Muitas. estão de Tenho tido parabéns. feedbacks incríveis. Que ótimo. Pois é, eu já assisti outros com você, eu sigo o YouTube lá, Sim, e, né, e achei assim, é bárbaro, e acho que quanto mais a gente puder fazer para ajudar, isso faz parte, né, dos nossos princípios, que é o serviço. Então, que mais pessoas possam também aprender com Alcoólicos Anônimos, mais este princípio, mais essa virtude, que é o serviço, né, e o voluntariado. Viu? Você está de parabéns, todos vocês. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha. eu que agradeço, Ana. E assim a gente termina mais um bate-papo gostoso, mais esse episódio do nosso programa Entre Amigos. Nós conversamos um pouco sobre a família, sobre os princípios, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, já vou começar te convidando para seguir o exemplo da Ana, para você conhecer as nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, ir lá e seguir @aa.org.br. Se você segue e ativa o sininho, você vai ser notificado de todos os nossos episódios, para você poder ir acompanhando e fazendo parte dessa grande família que é a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Vou te convidar também para conhecer o nosso site www.aa.org.br. No site você vai ter muitas informações sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, vai ter acesso a 65 linhas de ajuda por WhatsApp, onde você vai poder conversar direto com o membro e tirar todas as suas dúvidas. Você vai ter acesso a todas as reuniões presenciais no Brasil, com o nome de grupo, horário de funcionamento, endereço, tudo direitinho, descrito lá para você poder já chegar, se você quiser, e as reuniões online, com o nome de grupo, o dia e horário de funcionamento e já o link para você participar. Hoje nós usamos como literatura o livro azul, o livro Alcoólicos Anônimos, onde estão aqui os capítulos que eu citei para vocês. Também no nosso site você vai ter acesso à literatura, bem como conhecer sobre a revista Vivência e todo o universo da Irmandade para você poder vir aqui fazer parte e integrar essa família conosco. É isso, até uma próxima. Tchau!